Olá, fanáticos por matemática, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Marcelo Figueiredo do canal Mega Matemática. Estou aqui para anunciar a 12ª aula do nosso curso de Matemática Básica. O tema de hoje será dízimas periódicas. É a quarta e última parte do tema de frações. Queria aqui deixar um alô para dois professores amigos meus. São muito importantes no meu canal. O primeiro é o professor Fredson Souza, do canal Matemática Raiz. E a segunda é a professora Érica Vitorino, do canal Matemática da Best. Olha lá, não perca, se inscreva no canal deles, muito maneiro. Eles são espetaculares, canais megas. Agora, sem mais demoras, vamos pro vídeo que é o que interessa. Até daqui a pouco. Vamos lá, galera, vamos para a nossa 12ª aula do curso de Matemática Básica do professor Marcelo. O tema de hoje vai ser dízimas periódicas. É a quarta parte da matéria sobre frações. Vamos começar nossa aula de hoje com o nosso cantinho do pensamento. O cantinho do pensamento diz o seguinte: os números decimais são classificados em três classes: racionais, que são os exatos, ou as dízimas periódicas. Os exatos são 0,8, 0,54, e as dízimas periódicas são aquelas que não têm fim, são aquelas que têm reticências no final, ou seja, 0,33333 infinitamente, ou 0,545454 infinitamente. Os números irracionais, nós temos o número π, que é 3,14, 15, 92, 65, e não se repete. E o raiz de 2 sobre 2, que é igual a 1,41, 42, e assim sucessivamente, sem se repetir. Ok? Só que nessa aula nós iremos nos deter somente nas dízimas periódicas. A classificação das dízimas periódicas. Primeiro, dízimas periódicas simples são as dízimas periódicas que contêm somente períodos que se repetem, ou seja, 0,333333, eu posso colocar o 3 como período que se repete, então eu posso colocar um tracinho em cima dele. 2,666666, o período que se repete é o 6, então eu posso colocar um tracinho em cima do 6. 0,285714, 285714, 285714, esse período 285714 é o que se repete, então eu posso colocar um tracinho em cima desses números todos, porque são esses números que se repetem. Segundo tipo de dízimas periódicas, dízimas periódicas compostas, são as dízimas periódicas que não contêm somente períodos que se repetem, e sim alguns intrusos também. Ou seja, 0,00777777, somente o 7 se repete. Eu tenho dois intrusos, o 0, né? 1,21616161616 e só que se repete é o 16. Então eu só coloco o traço em cima do 16, porque o 2 é intruso. O 2, ele não se repete. Outro exemplo, 1,3592929292. Então o período que se repete é o 92, eu coloco o tracinho em cima do 92. E o 35 é o intruso. Beleza? Fração geratriz são as frações que geram as dízimas periódicas. Mas aí você me pergunta como descobrir a fração geratriz de uma dízima periódica. Podemos descobrir de alguns modos. Primeiramente, a dízima periódica simples. O primeiro modo: quando a dízima for simples, o numerador será igual à parte inteira com o período, menos a parte inteira. E no denominador, a quantidade de noves igual ao número de algarismo do período. Vamos ver isso na prática. Exemplo, 0,2222222, o período é 2, certo? Então só tem um algarismo no período. Então a gente pega a parte inteira e o período, que é o 0 e o 2, menos a parte inteira, que é 0. Isso fica 2 menos 0 igual a 2. E o denominador, a quantidade de noves vai ser igual à quantidade de algarismo do período. Se eu tenho somente o 2 como período, eu só tenho um algarismo, então é 1 9. Então a fração geratriz fica 2 nonos. Vamos no segundo exemplo. 34,131313. O período é igual a 13. 13 tem dois algarismos, então automaticamente já vão ser 2 noves. Então coloca-se no denominador já os 2 noves, 99. No numerador, você vai pegar a parte inteira junto com o período, vai ficar 3.413, e vai diminuir a parte inteira, 34. Então vai ficar 3.413 menos 34, que é igual a 3.379. Então a fração geratriz fica
3.379 dividido por 99. Beleza? Agora, dízimas periódicas simples pelo segundo modo. Esse é um pouco mais complicadinho, eu vou dar os passos e depois vou fazer a prática. Primeiro passo, nós temos que formar uma equação. Igualar a dízima periódica a uma incógnita, por exemplo, x, de forma a escrever uma equação do primeiro grau. Segundo passo é multiplicar ambos os lados da equação por um múltiplo de 10. Para descobrir qual será o múltiplo, devemos identificar quantas casas decimais devemos andar para que a parte periódica fique sozinha depois da vírgula. O terceiro passo é diminuir a equação encontrada da equação inicial. E o quarto e último passo, isolar a incógnita. Olha a prática. Achar a fração geratriz da dízima periódica 0,424242. Suponhamos que x seja igual a 0,42424242. Essa vai ser a nossa primeira equação. Vamos multiplicar por 100 as duas partes, o x e a dízima periódica. Vai ficar 100x igual a 42,42424242. Essa vai ser a nossa segunda equação. Subtraindo a segunda e a primeira, membro a membro, nós vamos ver o seguinte, que 100x menos x é igual a 99x. 42,424242 menos 0,424242 vai dar 42, porque a gente pode anular a parte periódica. Beleza? E agora o quarto passo, nós falamos que temos que isolar a incógnita. Passa o 99 para o outro lado dividindo, né? Fica x igual a 42 sobre 99. Simplificando por 3 o numerador e o denominador, vai ficar 14,33 avos. Beleza? Agora nós vamos descobrir a fração geratriz das dízimas periódicas compostas. Primeiro modo, primeiro passo, coloca-se no numerador os números que não se repetem mais o período e subtrai-se dos números que não se repetem. Segundo passo, no denominador, coloca-se a quantidade de noves igual ao número de algarismo do período acrescido de zeros correspondente aos algarismos que o intruso tiver. Você me pergunta, o que é esse intruso? Vamos lá, na prática. Veja esse exemplo, 0,17777, onde 7 é o período, tem um algarismo, né? Eu já coloco o 9 lá no denominador e o intruso é o 1, que não se repete. Então, o que eu faço? Eu pego esse 1 e transformo ele em 0 e fica 9 e 0 no denominador. No numerador, eu vou colocar o número 17, porque é o intruso mais o período, menos o intruso, 17 menos 1, fica 16 90avos. Simplificando essa fração, podemos dividir em cima e embaixo por 2, fica 8,45avos. No segundo exemplo, é 6,37777. A gente pega o período, que é 7, é um algarismo, já coloca o 9 lá embaixo, beleza? E tem o intruso, que é 3, aí você já coloca o 0. Então ficou no denominador 90, beleza? Não mexe aí, vamos para o numerador. No numerador, você vai pegar os números que não se repetem e período, ou seja, a parte inteira 6, o intruso 3 e o período 7, que fica 637, menos a parte que não se repete, a parte inteira 6 mais o intruso 3, que é 63. Então fica 637 menos 63, que fica 574 sobre 90. Achar a fração geratriz da dízima periódica composta pelo segundo modo é parecido com achar a fração geratriz da dízima periódica simples, porém com um passo a mais. Olha só, primeiro passo, temos que igualar a dízima periódica a uma incógnita, fazendo dela uma equação do primeiro grau. Segundo passo é multiplicar ambos os lados da equação por um múltiplo de 10, para poder fazer com que o período fique sozinho depois da vírgula. Terceiro passo é repetir o segundo passo para descobrir uma segunda equação. E o quarto passo é diminuir a equação encontrada da equação inicial. E o quinto passo e o último é isolar a incógnita, beleza? Vejamos o exemplo, 0,72222, período é 2, beleza? Então vamos lá, a gente iguala a x, multiplica por um múltiplo de 10, nesse caso aqui foi 10, ficou 7,2222 igual a 10x, aí a gente repete o processo, multiplica por 10 de novo e vai achar a segunda equação, que fica 72,2222 igual a 100x. Então a gente diminui a primeira da segunda e vai ficar 65 igual a 90x. Beleza? Isolando a incógnita, fica x 65 sobre 90. Simplificando, dividindo por 5 em cima e embaixo, nós conseguimos encontrar x igual a 1318. Ok? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, deixe seu comentário, só para a gente saber qual foi o seu feedback a respeito da aula. E por hoje é só, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!